Eu quero aqui também falar do acampamento e agradecer a todos os irmãos que participaram da cozinha. É uma logística, né, que envolve todo aquele processo, os irmãos da coordenação, quem palestrou, mas eu quero falar aqui em nome de todos, quero ceder uma linda salva de palmas para o Diogo, coordenador do evento. Ali, eu sou fã dele, né? Ele sabe disso. Sou fã mesmo. Tem gente que você tem prazer de ouvir. E ele deu um show lá falando sobre o cristão e a política. Na verdade, ele fala muito bem sobre vários assuntos. E nós precisamos continuar pensando nesse tema em outros momentos. E enquanto ele estava falando, eu estava ali ouvindo, não queria perder nada. E pensando quantas pessoas precisam ouvir isso, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida do Diogo. Semestre que vem nós temos mais. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu quero falar com você sobre maturidade. Maturidade cristã. Maturidade espiritual. Nós estamos declarando que este é o ano da expansão. Amém, irmãos? Então, evidentemente, para expandirmos, a gente precisa amadurecer, né? Amadurecer também é expandir. E eu não sei quantas mensagens, talvez 2, 3 ou 4. Vou ver como a gente vai fazer. A gente vai, então, ter uma série de mensagens sobre maturidade. E hoje eu quero falar sobre a primeira mensagem dessa série. Vou chamar ela de estágios do crescimento espiritual. Você pode repetir comigo? Estágios do crescimento. Então, essa mensagem é para que você se autoavalie, tá? Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Cuidado com aquela introspecção que te abate, que abate a sua fé. Que quando você vê um padrão da palavra de Deus e você não alcança, você olha para si e você sente acusado. Não é? A sua fé é abatida e você, ao invés de se aproximar da cruz e estar na sala do trono, você retrocede. Essa introspecção, que você olha muito para si, ela acaba ali desanimando na sua fé. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar para quem, irmãos? Olhando para Jesus, o autor que iniciou a minha fé, é de autoria, e o consumador da minha fé. Tá? Então, cuidado com esse tipo de introspecção. Mas o fato de você ter cuidado com esse tipo de avaliação não quer dizer que você não tenha que se avaliar. Você precisa. Então, eu sei que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou. Eu estou aqui, diante de vocês, em paz com o meu Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Eu estou em paz com Deus, em paz com Deus. Eu posso estar em guerra com o som, posso estar em guerra com algumas situações, posso estar com raiva com algumas circunstâncias da vida, mas com Deus eu estou em paz. Mas de vez em quando eu tenho uma postura como esposo que não é legal. Isso não me descredencia de ser pastor, muito menos de marido. Mas eu olho e, poxa, eu acho que isso aqui não foi legal. Então é hora de eu fazer uma autoavaliação. Poxa, assim não dá, não posso fazer assim. Quem está comigo aqui? Então essa mensagem não é para dizer que você não é crente, que você não vale nada, tá? Tudo bem, é um pouquinho de verdade também. Mas por causa do sangue do Cordeiro, nós fomos declarados filhos de Deus. Mas enquanto filho de Deus, você precisa crescer. Você precisa fazer o quê, gente? E esse é o ponto, porque a gente às vezes não consegue medir quando é que um crente é imaturo e quando que ele cresceu. Ele caminha para a maturidade e se torna um crente maduro, tá? Então, pensando nisso, durante a semana, eu estava fazendo algumas pesquisas na internet, eu achei uma muito curiosa, com vários aqui. A pesquisa dizia o seguinte, aí eu só fiz uma listinha minha aqui. Ela dizia: quais comportamentos, era uma pergunta, quais comportamentos infantis te incomodam em um adulto? Era a pergunta que eu vi na pesquisa na internet. E aí eu reservei algumas para você aqui. E as pessoas responderam várias, eu coloquei algumas. Aí um respondeu assim, qual é o comportamento infantil que incomodava a pessoa em um adulto? A primeira dizia assim, que eu botei aqui: não tomar banho. Eu achei essa ótima. Outra
que eu listei é ciúme de um amigo. Faz sentido. Outra aqui, achar que a esposa substitui a mãe. Essa aqui eu não gostei não, mas eu botei. Mas não gostei não. Gostar de filmes da Marvel. Essa aqui mexeu um pouquinho comigo, essa aqui. Ter a boca suja, que deve ser palavrão, né? Vício em videogame. Não estou falando que isso aqui é uma pessoa infantil, não. É o que as pessoas consideram, tá? Incapacidade de construir relacionamentos profundos. Manipulação emocional. Essa é forte, não é? Essa é típica mesmo. Essa aqui eu tenho que concordar. Essa aqui também foi boa. Essa aqui eu gostei. Quando eu vi, eu dei aquele sorrisinho de canto assim. Só usa a camisa do time. Ai, carência extrema. Querer chamar a atenção. Aí sim. E a última eu botei aqui só para implicar mesmo, que é um comportamento que as pessoas acham infantis, que incomoda um adulto, é querer ser um youtuber. Bom, e se eu pedisse para você, me dá uma lista, a sua lista, você identificar pessoas que são imaturas espiritualmente, você saberia dar? Pessoas que não amadureceram na vida adulta mesmo, a vida biológica, você saberia me dar? Características, essa pessoa aqui, ela é infantil. Ou, características talvez de imaturidade ou de maturidade. Você saberia listar de fato o que é uma pessoa imatura e uma pessoa madura? Você saberia? Porque talvez você não saiba. Não é? Você pode surpreender. Talvez alguém que tenha muitos likes na internet, ser um bom pregador, talvez o comportamento dele não seja de alguém maduro. Ou alguém que você julga que é imaturo, e de repente ele é. O nosso crivo é a palavra de Deus. Por que esse tema é importante? Porque a Bíblia, de maneira geral, sobretudo o Novo Testamento, é um assunto recorrente, a ideia da maturidade. Tá? Lá em Efésios, capítulo 4, se você quiser anotar esses textos aqui, tá? É só para você ler depois. A partir do verso 13, Paulo fala que nós devemos chegar a todos a estatura de homem perfeito, a imagem e plenitude de Cristo. Ele está falando, vocês precisam crescer, a plenitude do homem perfeito, maduro. O homem aqui não está falando de gênero, de pessoa, você precisa crescer. No 14 ele dá a razão, para que não sejamos meninos, crianças na fé. E ele diz o perigo disso, porque elas são levadas de todo vento de doutrina, porque criança não discerne as coisas, Em 1 Coríntios, a igreja era uma igreja muito problemática. Paulo, lá em 1 Coríntios 13, no versículo 7, Paulo diz o seguinte, esse versículo você deveria decorar. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, mas agora eu cresci, eu sou homem e deixei as coisas de menino. Percebeu? Ele está falando um aspecto aqui espiritual. É importante ser menino, mas essa fase passou, agora você é o homem. Aproveita, só um momento. É só se tiver um homem perto de você, tá? Mulher não precisa dizer não. Nem mulher dizer para o homem que é desconfortável. Homem para homem. Diga para ele aí. Eu agora virei homem e tenho que deixar as coisas de menino. Tá? E em 1 Coríntios, era uma igreja muito problemática. Lá no capítulo 3, Paulo dá uma pancada na igreja. Ele diz assim, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, como adultos na fé. E eu não consegui. Eu tive que dar leite para você. Leite é uma metáfora de palavras mais leves para crianças na fé. Porque biologicamente, ou pelo tempo natural, deveriam já ser maduros, mas não são. Aí, mas não pude dar alimento sólido. Você tem que dar leite, porque vocês são crianças. Então, durante essas semanas a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos de várias cartas, mas o que você precisa saber é de que há esse assunto é recorrente no Novo Testamento porque ele é necessário, ele é importante, Por que ele é importante? Porque lá em Gálatas 4, no verso 1, Paulo está falando sobre a nossa relação com a lei e a graça. Ele diz o seguinte,
o menino, mesmo sendo herdeiro de tudo que o pai tem para ele, né, ele não usufrui de nada porque ele é pequeno, menino. E ele é igual o escravo na casa. A gente estava falando uma relação lá, né, social, de que tinham escravos. E porque ele é herdeiro de tudo, mas quanto menino ele não pode usufruir de toda a herança, porque ele é igual a um escravo. Então para ele já é filho, mas ele não usufrui de tudo porque ainda é infantil, ele precisa crescer. Então olha, eu tenho uma certeza absoluta, tá, de que muitos de nós, eu me incluo, tá bom? Muitos de nós, eu quero ser educado para me incluir também, não usufruímos da herança que já é nossa, porque a gente precisa crescer. Deus já nos ama, irmãos. Nós temos um Pai amado. Você pode repetir comigo? Eu tenho um Pai que me ama profundamente, né? O nosso Pai Celestial. E não usufruímos mais, sabe, do que Deus tem para nós. Não é porque Ele não quer, porque Ele já deu, não é? Nós já somos abençoados, mas é porque a gente precisa amadurecer. Muito bem, dito isso, eu quero falar com você então sobre o tema que a gente se propôs. Quais são os estágios, ok? Do crescimento espiritual. E eu quero que, se você puder, evidentemente, que é tudo escuro, a gente está tentando resolver isso, mas se você tiver uma Bíblia digital aí, pegue a sua Bíblia, por favor, em 1ª Epístola de João, se você, evidentemente, puder fazê-lo. O projetor nós queimamos esses 2 projetores aqui, nós já mandamos com a garantia, mandaram os novos, a gente adquiriu, né, a empresa deu 2 novos, vamos ver se a gente consegue resolver isso essa semana, para que a nossa aqui, super tela panorâmica, tela quente, funcione semana que vem. Primeira Epístola de João. Quantos acharam aí, 1ª Epístola de João? Capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Todo mundo achou? Vai lá, está lá perto de Apocalipse. Lá perto de Apocalipse vai ver 1 João. Está vendo aí? E aí, todo mundo achou? Aí, pronto, eu vou ler. Eu estou esperando para que você possa abrir a sua Bíblia. Diz assim, aqui, João, ele está se referindo aqui a 3 perfis de estágios espirituais. Já vou adiantar para vocês, a gente vai ler. Ele fala, filhinhos, o que é que ele diz, gente? Aí atrás, estão me ouvindo? Filhinhos, jovens e pais. Tá? Todo intérprete da Bíblia e estudante da Bíblia concorda que Paulo não está falando aqui num aspecto biológico, natural. Ele não está dizendo filhinho que é uma criança, né, no sentido mesmo natural, jovens, essa faixa intermediária da vida, e nem pais, alguém que já teve filho biológico. Ele está usando aqui essas expressões para se referir a aspectos espirituais. Filhinho seria alguém imaturo na fé. Quantos estão comigo aqui? Tá? Quero saber se você está aqui. Que pode ser um novo convertido ou não. Pode ser alguém que nasceu de novo, mas ao longo dos anos na igreja, ele já deveria ser alguém maduro, mas ele ainda é um infantil na fé, entende? O jovem, eu já fui em muitos congressos que eles usavam esse texto, jovens, sois fortes, já venceste, e dizendo que o jovem já venceu o maligno, como se os pais, os que passaram dessa fase agora estão perdendo para o maligno, né? Então jovem aqui é quem está no caminho da maturidade, e evidentemente os pais é aqueles que são maduros na fé. Vamos lá, vamos seguir? 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens,
eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Muito bem, vamos aqui listar algumas características aqui. Você pode repetir comigo, principalmente quem está aí atrás, dessas 3 fases do estágio espiritual? Qual é a primeira fase? Filhinhos. A intermediária, a fase do crescimento, jovens e pais. Então vamos lá, vamos ver a característica de cada um aqui. Eu só vou comentar de acordo com o texto aqui de João. Do filhinhos aqui, a primeira característica é que tem que nascer de novo. No texto não diz isso, mas se ele é filhinho, do aspecto espiritual, é porque ele teve uma experiência do novo nascimento. Então isso é importante porque frequentar a igreja a vida toda não resolve o problema. Para Deus, preste atenção, alguém que não nasceu de novo, ele pode estar anos numa religião, mas ele está morto espiritualmente, ele não é contado, tá? Para ingressar na jornada do crescimento, é óbvio que você precisa nascer de novo. Eu estava evangelizando um crente e estava falando com uma pessoa sobre a certeza da salvação. E aí falei para ela, você tem certeza da salvação? Crente da igreja há um tempo, não é daqui não. Aí ele fez a afirmação que muitos fazem. Quem pode ter certeza disso? Aí eu falei, você pode ter certeza. Aí usou outro argumento que todo mundo usa. Mas fulano estava na igreja e saiu. Eu falei, a gente não pode afirmar na vida dos outros, mas na nossa a gente pode. Porque o Espírito Santo testifica no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Eu sou salvo, eu tenho essa convicção no meu coração, mas não é porque eu sou pastor, é porque o Espírito Santo me deu por meio da palavra de Deus. Quantos aqui nasceram de novo e têm a certeza absoluta de que são salvos? Salvo do inferno, não é isso? E salvo de si mesmo, salvo do pecado, salvo da carne, porque o Senhor nos salva de tudo, amém, irmãos? Bom, então, nascer de novo é uma característica, não está aqui, mas se é filhinho, o que o texto diz aqui, uma coisa interessante, é que se você observar no verso de número 14, ele diz, filhinhos vos escrevi porque conheces o Pai. Qual é outra característica desse estágio espiritual? Que o crente conhece o Pai, ele tem uma experiência com a paternidade de Deus. Isso também é uma coisa muito interessante, porque tem crentes que estão muitos anos na igreja, eles até oram, eles têm experiência com dons espirituais, mas Deus é um meio distante para ele, Deus é punidor, está pronto para puxar o tapete dele. E depois de muitos anos é que ouve que Deus é um Pai amoroso. Essa experiência deveria ser, de acordo com João, em qual fase da vida cristã? Logo no início, entende? Ele diz, é uma característica dos filhinhos. O outro aqui, se você observar no versículo 12, qual é outra característica dessa fase inicial aqui? Olha lá, filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados são... Então, João lista a característica dessa primeira fase. Vamos lembrar quais são? Primeiro, nascer de novo. Segundo, conhece o Pai. E terceiro, sabe que os seus pecados foram perdoados. A gente pensa que isso deveria ser um ensino, né? Mais profundo para outra fase da vida cristã, mas de acordo com João, é para agora. Então aí, faz essa auto-checagem aí. Você nasceu de novo? Você sabe que tem um Pai que cuida de você de verdade? Você sabe que seus pecados foram perdoados? Estou falando assim, irmão, então você passou por essa fase. Você passou. Glória a Deus. Agora, o que falta nessa fase para amadurecer para a seguinte, para jovens? João também diz. Como é que a gente pode responder essa pergunta? É só olhar a característica dos jovens e ver se eles são jovens, é porque eles foram para a próxima fase, e que os filhinhos ainda não têm essas características. Sobre os jovens, ele diz o seguinte, olha o verso 13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele diz isso para os filhinhos? Ele diz para quem? Então vou fazer uma pergunta. O que falta para os filhinhos avançar no seu estágio espiritual? Então essa é a primeira coisa.
Então, qual é a maior artimanha, as principais artimanhas do maligno? As pessoas, elas criam uma ideia do diabo que não está no Novo Testamento, tá? Aquela ideia do diabo vermelho, com cara feia, com tridente, aquilo na verdade foi criado na Idade Média, né? Aquela ideia do diabo. Na verdade, o Novo Testamento, ele afirma que o diabo se faz como um anjo de luz. Então, 3 coisas que o diabo faz. Ele é mentiroso desde o princípio. Então, um filhinho, ele não consegue vencer o maligno, porque ele não tem discernimento de compreender o que é verdade e o que não é verdade. Quantos estão comigo aqui? Eles não sabem discernir muita coisa. Segundo, qual é a outra coisa que o diabo, até o nome dele diz isso, ele é o tentador. Filhinhos, eles não sabem lidar com a tentação. Olha, tanto o filhinho como o jovem e o pai, eventualmente podem pecar. Mas o jovem e os pais sabem lidar com a tentação e sabem lidar com o pecado. Mas o filhinho não sabe, tá? A tentação vem, ele cai feio e fica lá mesmo. Porque ele não sabe vencer o maligno, tá? E outra coisa que o diabo é craque, que também é o nome dele, Hassatã, ou acusador. Apocalipse diz, capítulo 12, que ele é o acusador dos nossos irmãos de dia e de noite, né? Se os filhinhos não sabem vencer o maligno, é porque eles também não sabem lidar com a acusação do diabo. Então eu vou te ajudar. Nenhuma condenação ou acusação no original há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então, vamos lá. Te dei mais algumas informações aqui para saber se você avançou. Quais são as características dos filhinhos? Nasceram de novo, conhece o pai e seus pecados são. Mas o que eles falta para eles avançarem de acordo com João? Não sabe vencer o maligno. Só que tem mais. Tem uma característica dos jovens aqui. Olha o versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois... Mas ele não fala dos filhinhos. Por que os filhinhos ele não fala? Porque ainda não são? Então eu vou fazer outra pergunta, você vai me responder. O que falta para os filhinhos crescerem, amadurecerem? Ser forte. Forte aqui é no aspecto do quê? De lidar com as diversidades da vida. No aspecto tanto espiritual como emocional, mental. Não sabe, fazem tempestade, copo d'água. Você não tem que brigar com eles, é porque é o que ainda? É filhinho, não sabe lidar com a pressão da vida. Podem ser adultos, mas lidando com empresa, pode até ter dinheiro, ser bem resolvido em outras áreas, mas espiritualmente, João está dizendo que eles não são fortes. Falta-lhes isso. E qual é outra característica que falta aqui para o filhinho amadurecer? Olha lá o que João diz aqui no versículo 14. E a palavra de Deus... Bom, se dos jovens a palavra permanece, isso quer dizer que nos filhinhos não permanece. Eles até ouvem, mas não permanece. Então vou fazer outra pergunta. O que falta nos filhinhos para eles amadurecerem? Não, justificação aí, é filhinho. O que falta? Permanecer na palavra. Eles ouvem a palavra, mas só não permanece. Deixa eu falar uma coisa para você. Posso falar? Eu estou pregando, né? Então, eu estou pregando. Eu acho, tá? É achismo. Mas eu acho que eu estou quase certo de acertar isso aqui. De maneira geral, tá? Na nossa igreja eu tenho certeza. Mas no meio evangélico, essa aqui é um dos estágios maiores aqui no evangelho hoje. Não é? Porque as pessoas, elas... Esse estado aqui para mim aqui, ele é um dos mais evidentes, porque nunca se foi tão confuso para muita gente realmente entender a palavra de Deus e praticar, não é? Então, se a dificuldade do filhinho aqui é a palavra permanecer nele, e consequentemente ele não é forte, consequentemente ele não vence o maligno, a gente precisa resolver isso para vocês crescer. O que precisa para que a palavra permaneça? Vou te dizer, é ouvir, entender e praticar. Vamos lá, para a palavra permanecer em você e em mim,
para a gente sair do estágio de filhinho para o jovem, que eu acho que aqui é o centro, a palavra permanecer é o centro para o nosso amadurecimento aqui, de acordo com o que João diz, eu preciso fazer o que primeiro? E depois? E depois? Jesus traduziu isso na parábola do semeador. Não é isso? Lá em Mateus 13 ele diz, deixa eu dar uma parábola para vocês. Qual foi a parábola lá? Quem lembra aí? Falou o seguinte, estava contando para todo mundo, né? Um homem saiu a semear, e a semente caiu no campo. Aí as aves vieram e pegaram a semente. E ele diz, outras sementes caíram aonde? Quem lembra aí? Caíram, né, nas pedras primeiro, mas espinhas, pedras, faz, nas pedras. Aí ela começou a crescer, mas não tinha raiz, porque não tinha muita profundidade. Aí veio o sol, como não tinha raiz para aguentar, né, para sugar ali as proteínas da terra, secou e morreu. E a outra caiu entre os espinhos, ela até começou a crescer, a terra estava boa, mas os espinhos sufocaram aquele crescimento. E aí ninguém entendeu nada, os discípulos perguntaram para Jesus depois, o que significa isso? Aí Jesus disse o seguinte, olha, eu falo por parábolas para se completar, para que se cumprisse a palavra de Isaías. O povo ouve, mas não vê, mas não enxerga. Ui, fala ao seu irmão aí, é possível você ver e não enxergar? E ouvir e não entender? E ele está falando no sentido espiritual, não é isso? Mas ele fala assim, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Você recebe, irmão? Vós é dado entender. Você sabe que de vez em quando é bom não ter luz? Que eu não sei, porque se tivesse eu ia ver alguém aqui assim. Não? E aí, nessa parábola tem umas palavras-chave aqui, no verso 19. Aí não, vamos, antes aí Jesus explica a parábola, não explica? Ele diz o seguinte, então, todos eles ouviram, mas a ave aponta para quem? Para o diabo. A pessoa ouve, ela ouve, mas ela não entende. O diabo vai aí, arranca. Outro ouve, até entende um pouco, mas não tem raiz, não é isso? Aí o que ele fala? Vem a pressão da vida, porque é criança, os problemas da vida, que o sol aponta para que acontece com todos nós, com o ímpio e com o crente. A vida tem dificuldade, ou não tem, gente? Crente tem diagnóstico de doença, crente fica desempregado, crente pode ter problema de todas as, né, que qualquer pessoa pode ter, porque o sol né, aponta para essas dificuldades. Mas quando ela vem para o filhinho, que a palavra não permanece, a fé dele, ao invés de ser consolidada, ela murcha. E os espinhos, ele fala que são os cuidados da vida, gente que prioriza outras coisas em relação à vontade de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, desses filhinhos que a palavra não permanece, o versículo 19 de Mateus 13 é que me chama a atenção. Eles ouvem a palavra do reino, mas não compreendem. E no versículo 21 ele diz, eles ouvem, recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Entende? Então olha para mim aqui, para a gente sair desse estágio de filhinho para jovem, a gente precisa ouvir a palavra e entender. Pastor, eu não consigo, é porque você ainda é? Então o que pode te ajudar a amadurecer no seu estágio espiritual? É ouvir e tentar praticar. Quando você vai entendendo, você vai procurando praticar, porque a prática consolida esse permanecer. Lá em Mateus 7, a partir do verso 24, Jesus ensina isso. É outro ensino, né? Ele diz o seguinte, aquele homem prudente que ouviu a palavra, quem está ouvindo a palavra aqui? E pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, não é isso? Aí Jesus ensina, o que acontece com todo mundo, né? Caíram a chuva, a chuva caiu, transbordaram os rios e sopraram o vento e não derrubou aquela casa. Isso aqui é profético, vamos lá, eu vou falar, você fala glória a Deus aí atrás. E não derrubou essa casa. Pastor, mas eu moro num apartamento. Então, você vai entender um dia, né? Na dúvida, fala com seu irmão, é tudo espiritual, fala para ele aí, é tudo, não sei, né? Vai que, né? Aí ele diz o seguinte, o outro também ouviu,
Ele ouviu a palavra, mas edificou a casa. Não, ele diz, ouviu, mas não praticou. Ele ouviu a palavra, mas diferente do outro, que a mesma coisa aconteceu. Caiu chuva. Chuva aqui nesse contexto aponta para a dificuldade da vida. O rio que é para correr normal transbordou. O vento soprou, mas a casa caiu. Porque não estava sobre a rocha, que é Cristo, que é sobre a palavra do Evangelho. E caiu. Os dois ouviram. Qual foi a diferença dessa parábola para que a palavra permanecesse e consolidasse a fé? Ambos ouviram, mas não praticaram. Ok? Então vamos lá. Vamos agora para o segundo estágio. Fala para o seu irmão, passou desse? Faz aí uma autoanálise aí. Passou ou não passou? É muito constrangedor falar, pastor. É bom que logo a pessoa entende que, né, não passou. Filhinho, nasceu de novo. Vamos lá comigo? Conhece o Pai. Sabe que seus pecados são perdoados. Mas ele não avançou para o segundo estágio. Por quê? Vamos lá? Ele não vence o maligno. Ele não é forte. A palavra não. Ele ouve, ele gosta. Ele até lê um livrinho ou outro. Ele até faz uma coisinha na igreja, vai no acampamento, faz tanta coisa, mas a palavra não. Eu poderia traduzir não permanecer a palavra, não tem convicções fortes em relação à sua fé. Porque eu vou te falar um negócio, muita gente realmente não sabe ler, escrever, né? Mas ele ouve, desculpa, mas ele ouve a palavra e vai gerando no coração dele convicções. Eu falei como você tinha que dar glória a Deus. Ele tem convicções. É mais ou menos assim, eu estou entendendo o que você está falando, o negócio está meio estranho não, mas de Jesus eu não abro mão. Entendeu? Alguém fala assim, olha, obedece para ter, você fala, não está batendo, porque eu recebo sem merecer. Ele tem convicções, tá? Vamos para o segundo estágio? Vamos lá para o segundo estágio? Jovens, então vamos lá. Qual é a característica desse estágio espiritual de acordo com João aqui? Vamos lá no versículo 13. Qual é a primeira característica? Vence o maligno. Então, ele sabe lidar com a mentira do diabo, tá? Então, o outro ouve, você é filho de Deus, você é amado, seus pecados são perdoados, mas a primeira dificuldade de vida, a primeira tentação que ele cai, ele, poxa, é verdade, aquilo tudo era só um momento da minha vida, eu estava empolgado, mas não é nada disso, a minha vida é um inferno mesmo, eu nasci para viver assim, ponto final, tá vendo? A palavra, ele vence rápido a acusação do diabo, tá? Ele não sabe lidar com a mentira, ele não sabe lidar com a tentação, o filhinho. Agora o jovem não, o jovem, o diabo fala para ele, você é feio, o jovem na fé diz, está por fora, eu sou lindão, rapaz. Vai, eu vou fazer o papel do diabo, dá? Você é feio. Você falou que está amarrado, quem? Eu ou o diabo? Define aí, irmão, né? Vou falar um negócio que eu ouvi essa semana, tá? Fecha a porta para ninguém sair. Você é pobre e preto. Está levantando já para ir embora, ofendeu aí, olha aí, né? Cai rápido nas mentiras do diabo, sabe lidar com a tentação, entendeu? Sabe lidar com a tentação, é jovem, ele tem tentação como qualquer outro lugar, né? Mas ele sabe, até quando cai, eu falei uma vez aqui, a pastora não gosta que eu falo não, mas eu vou falar, ela fala, não fala não, pelo amor de Deus. Mas eu vou falar. Eu cometi alguns erros na minha vida, mas eu não matei, não roubei, não fiz nada disso não. Que talvez não seja grave, né? Para você, mas para mim foi. Mas é claro que eu não vou te falar, porque já foi apagado pelo sangue do Cordeiro, eu que não vou falar, né? Vou te falar, puxa, mexeu comigo. Caramba, uma pressão do diabo, uma opressão. Eu já era pastor. Caramba, fiquei uns 2, 3 dias sem dormir mesmo. Se você está aí, o que foi? Você é um fofoqueiro, né? Então, se o sangue apagou, aqui para você, eu estou nem aí. Por isso que a pastora não fala. Eu vou falar sim, não tem nada para esconder. Agora eu não vou falar o que foi, né? Rapaz, tive que lidar com aquilo, foi difícil demais.
Eu já era pastor e tinha célula pregando. Foi difícil, mas eu vou dizer, passou. Não, olha, graças a Deus, não afetou o meu ritmo espiritual. Ali eu pude ver que eu já era jovem, 20 e poucos anos, não. Mas tem gente que não aguenta, mas o jovem ele sabe lidar, até quando cai. Porque quando ele peca, o diabo fala, você é um pecador, ele concorda com o diabo, fala, é verdade, mas nenhuma condenação há. Confessar, olha, lá o que diz lá em João 1,9, se confessarmos os nossos, confessar o pecado é concordar com Deus, né? O pecado não faz parte mais de mim, eu confesso porque eu já sei, não vai estar, eu sei que meus pecados já estão perdoados pelo sangue do Cordeiro, eu não confesso para ser perdoado, eu confesso porque eu já sou perdoado, a garantia que eu tenho um advogado diante do Pai. Então, primeira característica é que ele vence o diabo, é porque ele sabe lidar com tentação e acusação. Segunda característica do jovem aqui, ele é o quê? Forte. Ele já está lidando com as pressões da vida, pressão no casamento, quando ele está ajustando, pressão de ficar sem dia, do endividamento às vezes, quando você não tem controle, assim, pressão da vida, é aquilo que Jesus falou da parábola lá da edificação, né? A chuva cai para todo mundo. Chuva aqui é uma alegoria aqui do problema da vida. O rio transborda para todo mundo. Quando você olha a vida de alguém, antes de você julgar, pergunta para ele como é que a vida dele foi e como ela é. Que a gente sempre vê a pessoa, parece nos nossos olhos, assim, que ela está vivendo. A gente vive uma sociedade tão superficial, que se alguém tem um carrinho novinho, a gente pensa que a vida dele é boa. Mal uma pessoa sabe que financiou em 100 parcelas, ou ele está até a eternidade pagando o carro. Mas ela acha que a vida dela é melhor só porque um carro está melhor. Você não conhece a história de ninguém. Às vezes a vida é dura, mas o jovem sabe lidar com as pressões da vida. Amém? Ele sabe lidar. E lidar, o forte aqui às vezes é ser fraco diante de Deus. Olha o que acontece com os jovens na fé, que sabem lidar com a pressão. A pressão é grande, a pressão é muito grande. Sabe o que ele faz? Ele submete rápido a Deus. Ele não tem dificuldade de submeter, de se ajoelhar. Ajoelhar aqui é uma expressão da sua dependência. Ele é fraco diante de Deus. Quantos estão comigo aqui? Mas quando ele sai daquele momento de dependência, ele é forte diante do problema. Percebeu? Diante do diabo ele faz assim, pode parar. Diante da adversidade ele não vai. Mas diante de Deus o que ele faz? Não aguento, Senhor, não dá não, está difícil demais. Mas depois que eu sair daqui, pode vir. Entendeu? Crianças na fé, diante de Deus é durão. Não sei, deixa eu avaliar, né? Deixa eu ver, assim, durão diante de Deus, mas diante do problema, é fraco, inferno, ou senão deixa eu tomar aqui uma caninha para resolver, ou senão deixa eu usar uma droga, deixa eu trair aqui a minha esposa, diante de Deus é durão, mas diante da vida é o quê? Mas e os jovens, diante de Deus, ele submete rápido, mas diante da vida, ele encara. Pressão no casamento dá? Mas essa é a mulher da minha vida e isso vai dar certo e vai resolver o problema, entendeu? É porque ele é o quê? Jovem, ele é um forte. Qual é a outra característica que ele tem aqui? Isso é bonito, hein? Olha lá, e a palavra de Deus, ele tem convicção espiritual. A semente que caiu nele não está ele está amadurecendo, a raiz dela está consolidando. Os espinhos não estão sufocando, é terra boa e está crescendo para a glória de Deus, irmão. Começa a apresentar frutos para Deus, ok? Agora o que falta então para o jovem amadurecer aqui? E aí? É só você olhar a característica dos pais. Olha o versículo 13 ali. Só tem uma característica do pai aqui, mas eu vou falar outra por inferência. Olha lá o versículo 13. Pais. Isso aqui não é uma palestra para você ficar igual ao cinema não. Pega a sua Bíblia aí, vai. Pega a sua Bíblia, irmão. Vai, filhinho. Mas é filhinho na fé, eu sou seu pai na fé, eu não sou, não é isso? Olha lá. Pais, eu vos escrevo, porque aquele que existe desde o princípio. A ideia que se passa aqui é que o jovem ainda não tem o quê? Experiência, comunhão profunda com Deus por meio da experiência. Entendeu? Ele conhece uma fase de Deus, o paizinho, mas talvez ele não conhece o El Elyon, o El Shaddai. Ele conhece desde o
princípio. Fala aqui de experiência, de comunhão profunda, de experiência com Deus e com a sua obra. O jovem não é identificado como pai, porque talvez ele não tenha ainda essa experiência. Ele precisa adquirir experiência. Ele precisa ter momentos com Deus de comunhão para crescer em Deus, tanto no aspecto intelectual como no aspecto da experiência. É que Pedro diz lá, 2 Pedro 3,18, que ele diz: crescei na graça e no... Graça e conhecimento são experiências distintas que o crente deve ter. Conhecimento é conhecer quem Deus é por meio da palavra, é no aspecto intelectual mesmo, é conhecer quem é Deus, é entender quem é Deus por meio do que Ele diz quem Ele é. Isso é crescer no conhecimento. Mas na graça é ter experiências sobrenaturais, libertações, curas, dons espirituais, entendeu? Saber lidar com questões que não tem esse controle, é experiências. O jovem, ele pode começar a ter isso, mas ainda precisa avançar. E uma coisa que o jovem ainda não tem, que o texto não diz, mas se infere: se é pai, é porque já tem o quê? Filho. Filhos na fé, pessoas que você ganha e cuida. Como Paulo diz para Timóteo: meu verdadeiro filho na fé. O jovem não é identificado como pai, porque o jovem não tem ainda filho. E eu vou te falar, é muita gente nas igrejas assim, mas muita gente na igreja. Ele passa a vida toda, ele sabe cantar, ele sabe isso, ele sabe isso, ele sabe cozinhar, ele faz tudo, mas ele nunca ganha, ou quando ganha, ele não sabe cuidar de um novo convertido. Ele vai ficar eternamente na fase do jovem. Mas eu louvo a Deus, como eu vi esses irmãos aqui falando aqui, novos, que gente novo na idade e novo na fé, ele dispara para a maturidade, porque ele começa já a cuidar de gente, e a envergadura espiritual dele parece que cresce. Amém, irmãos? E os pais? Qual é aqui a característica dos pais aqui? Conhece aquele que é é um crente maduro. Fala ao seu irmão aí: esse é você. Fala para ele aí, irmão. Ele conhece aquele que é desde o princípio, tem experiências com Deus, ele está andando com Deus, ele conhece o seu pai, ele sabe que seus pecados são perdoados, ele nasceu de novo, ele lida com o diabo bem, ele está sabendo lidar, ele pode até pecar, mas ele sabe lidar com o erro, entendeu? Ele sabe lidar com a pressão da vida, ele conhece o pai, e ele tem filhos espirituais, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você ganha alguém, você deveria cuidar dessa pessoa, não é? É muito estranho quando um filho, né? Vamos botar no mundo animal, quando o porquinho tem uma porquinha e ela é amamentada pelo um adulto. O porquinho olha para ele e fala: não é o papai, não é a mamãe. Quem que deveria dar leite para o porquinho que nasceu? A mamãe porquinha. Então nós somos ovelha, quem ganhou outra ovelha foi você deveria dar, aí você não dá e joga para o pastor. Aí eu fico aqui assim, ó, toma leitinho, aí ela olha para mim: não é a mamãe, não é o papai, não fui eu que gerei. Mas é o que você tem, Gugu Dadá aqui, ó, é o que você tem, né? Entendeu? Mas quem deveria cuidar? Quem ganhou. Aí você diz: mas pastor, eu não quero nem saber de ganhar. É sim, exatamente, que você é filhinho, talvez você nem nasceu de novo para entrar nessa conversa aqui. Entende? Muito bem, dito isso, eu quero terminar então o seguinte. Aqui eu já fiz um estudo com você de 1 João, mas agora eu quero aqui dizer para você aqui, como crescer espiritualmente então. E aí eu vou para o final aqui da mensagem, tá? Eu estou falando que eu fui para o final aqui por causa dos filhinhos, porque os jovens aguentam ficar mais tempo comigo, e os pais vão morrer comigo, porque uma mãe, pai aqui representa o pai e a mãe, eles morrem pelos filhos. Morre ou não morre? Gente, eu estou com medo. Morre ou não morre? Eu estava lá no acampamento, aí eu estava conversando com o Júnior Neves, que cede lá para a gente fazer o evento, ele sempre muito atencioso. Ele estava falando lá de cachorro, que ele ganhou um cachorro. Aí, foi quem estava conversando lá comigo lá? Foi quem? Foi o Anderson estava conversando, não foi, Anderson? Aí o Anderson falou: eu conheço alguém que tem um Rottweiler. Aí ele falou: eu tenho um Rottweiler lá que eu conheço lá, que eu posso dar, e que tem uma mãe que comeu todos os filhotinhos. Eu não sou especialista em cachorro,
Mas olhe para mim aqui. No reino animal, mãe não come cachorro, não. Aí ele falou assim, os cachorros estavam doentes. Eu falei, faz sentido. Porque a mãe sacrifica o animal para que ele não sofra. O reino animal tem muito para ensinar para a gente. Salomão usa muito o reino animal. Ele chama o preguiçoso de vai ter com a formiga, né? Ele usa muitos animais para fazer essa alusão. Porque até no reino animal, eu sigo, né, várias páginas no Instagram do reino animal. Vem um leão com aqueles bichinhos que é completamente sem sentido. Ele vai morrer, né? Uma zebrinha. Quando tem um filhote, a mãe se coloca na frente e morre para o filhote ir. Então, os pais estão comigo aqui até o final. Ai, irmão, pô, pelo amor de Deus. Os pais estão comigo aqui até o final. Pastor do culto? Não, é de tudo. Nós vamos morrer pelos filhos. Então, como crescer espiritualmente? Primeira coisa óbvia aqui, vamos aproveitar o texto, é seguir essa lista aqui de João. Vamos seguir? Nascer de novo, conhecer o Pai. Vamos lá, vamos seguindo aí. Eu anotei aqui, vai. Saber que foi perdoado. Repita comigo, irmão. Repeat, vai. Nascer de novo, conhecer o Pai, saber que os pecados foram perdoados, está vencendo o maligno, ser forte, palavra permanecer em vós, conhecer aquele que é desde o princípio, ganhar e cuidar de pessoas. Amém. Está igual a um terço da igreja esse negócio aqui. Amém. Muito bem. Esse aqui é o óbvio. Você tem que seguir essa lista. Eu estou crescendo, eu estou avançando. Avalia isso. Sabe, tem gente aqui que talvez, poxa, legal, gostei da palavra, mas tá legal, pastor, vamos, vira a folha aí. Aqui, irmão. Então você pode querer crescer sem querer ser pastor. Pastor é um chamado, mas ser balconista também é um chamado. Quantos estão comigo aqui? Professor também é um chamado. Você pode ser, olha para mim, tão usado por Deus, sendo professor como um pastor. O meu púlpito é esse, o seu é a sala de aula. Quem está comigo aqui, irmão? Ser médico é uma maravilha para ganhar gente para Jesus. Você é um cirurgião cardíaco, né? Antes da cirurgia você fala assim, olha, talvez você não saia daqui vivo. Aí você vai quebrar a ética médica. Olha, eu não podia dizer isso não, mas o meu Deus salva a pessoa. E se você crê nele, você vai para o céu agora. Talvez você não volte. O que eu sou? O que você acha que a pessoa vai falar?
ai, socorro! Eu que vou fazer a cirurgia, então é melhor vocês... A questão é querer crescer, irmãos, tá? Então, o primeiro é desejar. Agora, você concorda comigo que no aspecto biológico, não dá para querer crescer? Não dá para pular de 2 anos para 12, de um dia para o outro? Dá, irmãos? É um processo. Você não pode pular a etapa, mas espiritualmente pode. Pode, tá? Você pode desejar e você pode crescer. Como é que eu cresço então rápido espiritualmente? É quando você muda sua rotina e suas disciplinas de vida. Você começa a ter disciplinas espirituais. Eu faço da oração algo importante para mim, a leitura da palavra de Deus. Eu começo a aprender a jejuar, eu começo a aprender a me envolver da obra. Isso vai gerando em mim um crescimento espiritual. Eu posso crescer mais rápido do que o outro. Então, é por isso que a gente vê pessoas novas, convertidas, elas avançando muito espiritualmente. Entenderam ou não? Ela passa por todos esses estágios aqui que eu falei para você, muito rápido. Por outro lado, tem gente que está há anos na igreja. Nossa igreja aqui é pequena, no sentido, é nova no aspecto de idade, que só tem 17 anos. Mas tem igrejas centenárias que tem gente que faz questão de falar que nasceu lá, mas parece que não é nem crente. Parece que nunca avança. Segundo aqui que você tem que fazer, olha lá, além de querer, é você crescer no seu relacionamento com a palavra de Deus. Fala seu irmão, você quer crescer? Qual é o primeiro então aspecto aqui que eu falei? É querer. É o que, gente? Eu quero. Cada igreja tem o seu jeito de fazer a obra de Deus, a gente tem o nosso. Como é que faz aqui? O que eu tenho que fazer? Você vai aprender, né? Então tem a leitura, eu vou ler. Tem a oração, eu vou orar. Deu para entender? Eu estou avançando. O segundo é esse. Se eu quero crescer em Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz isso. Desejar ardentemente o quê? O leite. Leite, como eu lhe disse, é uma metáfora para a palavra. Então, se você cresce na palavra, o autor de Hebreus diz, né, que pelo tempo vocês estão sempre usando leite, vocês já deveriam ter comida sólida. O que ele está querendo dizer ali? É de que a palavra de Deus, à medida que eu vou crescendo nela, eu vou entendendo melhor. Então, é até assim, esse aqui para mim é um dos grandes desafios das igrejas evangélicas. Hoje todo mundo vê mensagem na internet, hoje o acesso às redes sociais, eles estão aí para todo mundo, mas a gente ouve de tudo, completamente de tudo. E a gente, eu vou falar para você, eu estou falando dessa igreja aqui, eu sei disso, a maioria esmagadora, não são todos, graças a Deus, não sabe discernir o que é uma palavra da graça, o que é a palavra da lei, o que é baboseiro, o que não é, não conhece nada. E não é porque não faz teologia, que não sei o que, não, é porque simplesmente não lê a sua Bíblia, não conhece nada de Bíblia, absolutamente nada, né? Então, estou te dando aqui a dica, quer crescer? Você tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia com prazer. Eu falei, eu quero crescer, entendeu? Eu quero aprender. E como eu disse aqui, Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 3, eu queria dar para vocês uma comida mais sólida, mas vocês são crianças, então eu tenho que dar leite para vocês. Eu louvo a Deus que essa igreja tem alimento um pouquinho mais sólido, porque de autor de Hebreus, vou pregar sobre isso, ele diz que a palavra sólida é a palavra da justiça, é a nova aliança. Uma igreja que entende a nova aliança é uma igreja que está amadurecendo. Eu não vou julgar que a gente aqui, né, a gente está avançando nisso, mas pelo menos já está avançando, né? Tá, terceiro aqui, pastor, eu quero crescer. Então, vamos falar aqui, vamos ler. Eu estou falando para quem já está no jogo, tá? Para quem entrou na história, nasceu de novo. Primeiro é querer. Vai, fala para o seu irmão, você quer crescer mesmo, irmão? Vai, fala para ele. Ou você fica igual os irmãos batendo papo no culto aqui, que coisa constrangedora. Que os irmãos me impressionam. Eles ficam depois, durante a semana, alguns irmãos, pastor, tem uma turma lá fora conversando na hora do culto, geralmente os pais, pegam as crianças para ficar batendo papo sobre futebol. Pastor, tem que fazer alguma coisa, sabe o que eu pensando? Não vou fazer nada não, é tudo adulto, deixa que não atrapalhe, fica lá, faz o que se quiser lá, eu não tenho problema com isso, nenhum, só não atrapalha. Eu fico pensando, gente, que ironia, que
Ironia não, também, mas que incoerência. Eu sei que saiu de casa, pelo menos aqui tem ar-condicionado, mas eu não faria isso. Eu não. Eu vou para o jogo do Bahia, mas não vou para o culto para ficar no lado de fora. Eu não. Para mim é um desperdício de tempo. Se eu estou numa igreja, eu estou aqui para rezar. Não é isso ou não é, gente? Mas se eu quero falar sobre futebol, eu vou para onde? Ah, pô, me poupe, né? Vou para onde? Aí tem gente que não está aqui nem rezando e nem lá torcendo. Então decida a sua vida, irmão. Eu iria para o botequim. Aí. Vai, irmão, bota aí para me falar do Bahia. Vamos falar. Que time desgraçado, hein? Aí sim. Mas aqui não dá para fazer isso. Dá para fazer isso? Porque aqui é lugar para rezar. Lá é para lugar para torcer. Rezar porque eu falei o amém e combinou. Amém. Pastor, você bateu forte aqui. Bati mesmo. Para os filhinhos escandalizar. Bom, terceiro, o que eu tenho que fazer então para crescer? Querer crescer, me envolvo com a palavra. Sabe, você precisa conhecer a palavra, eu quero conhecer a Bíblia, sabe? É tão legal quando você vê alguém conhecendo a Bíblia, ele usa expressões novas. Na nossa igreja aqui não é diferente muito por aí. Você vê as pessoas, elas não sabem falar porque elas não sabem ler direito. Quantas pessoas aqui vieram para a nossa igreja e não sabiam falar, não sabiam concordância verbal, é mim para cá, mim para lá, né? Mas aprenderam a concordância, né? Eu vou, nós vamos, né? Nós vai, nós fomos, ou enfim, eu nem sei como é que é, né? Aprenderam, e você vê que ela está melhorando as palavras, ela está usando as palavras, porque ela está o quê? Lendo. É tão bonito isso, não é? Então, irmão, tudo que a gente sabe de Deus, a gente sabe por meio do quê? A não ser que você conheça a sua Bíblia, tudo que você sabe de Deus é inferência. De alguém diz, uma experiência do outro. Você pode olhar para mim, sem me conhecer, e fazer julgamento sobre a minha pessoa. Geralmente pastor é ladrão. Se eu apareço com um carro ali que Luana queria me vender, você ia falar, pastor está se dando bem. Está roubando todo mundo. Você não me conhece, mas você está o quê? Fazendo o quê? Me julgando. Aí você conhece comigo a minha vida, você fala, eu acho que não era isso. Mas Deus é a mesma coisa. O que você sabe de Deus é o que eu te disse. Que você não teve nem trabalho de ler o que a Bíblia diz, tá? Terceiro, quero crescer, pastor. Se envolva. Fala para o seu irmão, se envolva na vida da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. O culto é uma expressão dessa vida, mas não é a vida em si mesmo. Quantos estão comigo aqui? Um aniversário de uma família, de alguém ali, um ente, ele é o quê? O momento da família de celebrar uma data. Mas a festa, ela representa a família como um todo? Não, a festa é só uma festa. A vida da família é outra coisa. Não é assim ou não é? Então olha para mim, irmãos, é uma questão só de bom senso. Preste atenção. Se a igreja é o corpo de Cristo, Colossenses capítulo 1, verso 14, diz que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Evidentemente, se ela é o corpo, ela é o próprio Cristo, que Cristo é o cabeça e o corpo. E nós aqui individualmente somos o que desse corpo? Você pode falar mais alto? Somos o que desse corpo? Tá, para você crescer nesse corpo, você precisa estar vinculado a outros irmãos, ao cabeça que é Cristo e aos irmãos. Então, assim, é só se eu fizer essa comparação com você, você vai entender. Se é de proporcional uma mãozona grandona e a outra mirrada, elas têm que crescer proporcional. Quantos entenderam isso aqui? Os membros que estão ligados ao corpo, a vida da igreja, crescem junto com outros membros. Então olha para mim aqui, vou te fazer uma afirmação aqui muito forte. É impossível, tá? Olha para mim aqui, eu estou te falando da parte de Deus. É impossível crescer espiritualmente sem viver de maneira prática a vida de uma igreja. Se você só frequenta o culto ou algumas programações, você não vai conseguir crescer. Por isso que nós temos os grupos pequenos.
Ele não é o grupo em si mesmo, mas ele é um processo para lhe ajudar a ter vínculo com outros irmãos. Porque nesses vínculos você vai ter que ter o quê? Paciência. Alguém vai ter que ter paciência com você. Você vai ter que perdoar. Ainda mais quando o grupo é mais ainda coeso e mais íntimo, vai alguém falar besteira. Você não vai gostar. Aí você vai ter que aprender. Aprender o quê? Mas você vai ter que aprender a ser perdoado. Percebeu? Você vai ter pressões na sua vida, na igreja, desafios. Você vai conviver com gente que você não queria. Isso tudo, quando você persevera na vida da igreja, estica a sua fé, estica a sua vida espiritual. Irmãos, ter filho dá trabalho. Dá ou não dá? Eu estou falando para as mães, porque os pais eu não sei. Quando você tem filho e educa, é cansativo ou não é cansativo? Então, a vida da igreja tem esse processo todo. Eu lembro, tinha um irmãozinho que saiu da igreja, que ele falou assim, ele não tinha saído logo na hora não. Ele falou, pastor, não dá para liderar, não dá para liderar mais. Por quê? Porque os irmãos não ajudam, não vão. Aí ele falou que o limite dele é quando ele marcou com uma pessoa para fazer a consolidação. Ele saiu do trabalho dele lá em Salvador, veio correndo, pagou não sei se foi táxi ou Uber, não sei, para chegar no horário, o cara não veio e nem sequer falou nada. Ele falou, não dá mais. Acabou para mim. Aí eu tive a oportunidade de conversar com ele um pouco, e de uma maneira assim, muito cuidadosa, falar para ele que não foi a mesma coisa com ele. Aí ele, foi pastor, mas eu estou aqui. Eu falei, mas demorou, então você tem que ter um pouquinho de paciência. Mas ele, no processo, o que ele fez? Não, eu acho que eu não quero. Ele é filho, eu espero que ele esteja bem, mas ele privou ele mesmo de crescer. Porque crescer, às vezes dói. Você pode repetir comigo? Crescer, às vezes dói. E a vida da igreja te ajuda nesse processo. Tá? Te ajuda nesse processo. Lidar com você só crescendo mesmo. Fala com seu irmão aí. Fala. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa, vai. Fala aí, vai. Fala com ele aí. Fala alguma coisa. Mas eu amo tudo isso. Não, você não serve para ser católico, não. Pastor. E por último, irmão, para você crescer espiritualmente, vamos lembrar aqui, que senão a gente não vai para lugar nenhum. Eu primeiro preciso, vamos lembrar de João, seguir aquelas etapas ali, aquela lista, né? Características. Mas eu falei para você algumas só para complementar. Estou querendo complementar as palavras de João. Melhorar a palavra dele. Primeiro, desejar. Fala para o seu irmão, você tem vontade de crescer aqui na igreja? Fala para ele, crescer em Deus. Falar aqui como esses irmãos aqui, se posicionar, irmão. Fala aí, irmão. Se posicionar. Vou chamar o Diogo para voltar de novo a ler as bagunças aí. Segundo, crescer o quê? Aí é desejar, mas o quê? Você ter um relacionamento com a sua Bíblia, sabe? Ler, conhecer o seu Deus. Isso aqui são estágios. Terceiro, se envolver na vida da igreja. Vai numa célula, participa aqui dos cursos, vai avançando, entendeu? E você vai vendo, percebendo que Deus vai soprando na sua vida. E por último, aí o último que eu vou colocar aqui é para fechar aqui a conta. Aí os irmãos do louvor vão subir daqui a pouco para a gente cantar uma música e finalizar. Você não sabe não? Então aqui eu estou regendo você, tá? Ó, aqui você continua o A, tá? Aí aqui é o amém, tá bom? Ó. Tá melhorando. Vamos ver se aqui vai conseguir. Toda a igreja. Gostei. Por último aqui, irmão, assuma responsabilidades. Fala, seu irmão, você quer crescer? Fala para ele, crescer.
você tem que assumir responsabilidades. Olha para mim, irmãos, é só usar o bom senso. Uma criança de 12 anos que tem uma penca de irmão mais novo e os pais não têm dinheiro, orçamento para casa, o que o menino aprende desde novo a fazer? Para quê? Sustentar os irmãos. Você acha que esse processo de responsabilidade, ele acaba respondendo pela criação dos irmãos? 12 anos ele já cresceu. Esticou. Não é o ideal, porque cada fase precisa desfrutar o seu momento. Crianças são crianças. Jovens são jovens. Pais são. Mas tem crianças que têm que assumir responsabilidade cedo. E o que você acha que acontece com a vida dessa pessoa? Amadurece. Amadurece ou não amadurece? Como tem crianças aqui de 30 anos que jogam videogame. Né? Eu não tenho nada contra videogame, tá bom? Nada. Pouquinho, mas nada assim tanto. Então olha para mim aqui, preste atenção. Preste atenção. Vai cada um no seu ritmo. Fala para o seu irmão aí, olha. Vai cada um no seu ritmo. Então, assumir responsabilidade é responder por algo. Então, o meu compromisso é com a igreja. Eu sou o líder da igreja. É a minha responsabilidade. Eu respondo pela igreja. Eu respondo. Eu não terceirizo a minha responsabilidade. Eu formo líderes. Como estão entendendo isso aqui? Para cada um na sua área. Mas é a minha. Eu respondo por isso. Só que você está chegando. Então, o que você tem? Assuma compromisso dentro do seu momento. Sabe, você pode assumir responsabilidade com o culto. O culto eu não falto. Quem entendeu isso aqui? Eu quero crescer, então, eu não sou o pastor, mas no meu momento de fé, eu vou me responsabilizar com o quê? Com a reunião. Chega para o líder e fala, célula eu não falto mais, só se houver um imprevisto do imprevisto. Então, aquilo para você talvez seja muito grande, porque é o momento da sua vida. Você tem que mudar a sua agenda, às vezes não é fácil, você tinha uma agenda antes de ser crente, você se converteu agora. Então, você vai no seu ritmo. Talvez para você assumir a responsabilidade numa célula é muito, mas é necessário. Quem entendeu isso aqui? E cada um vai na sua pegada. Já entendi. Tem gente que a grande maioria, infelizmente, tem dificuldade com as finanças. Eu não consigo contribuir. Eu não quero contribuir. Talvez Deus está te pedindo isso para que estique a sua fé. Quem entendeu isso aqui? Né? Porque eu preciso amadurecer para desfrutar mais do que já é meu. Tá? Então tem tanta coisa que você pode assumir responsabilidade. Tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor, eu quero ajudar. Eu falo para ela, você está indo na cela? Estou indo no culto? Estou. Está fazendo essas funções? Estou. Então eu falo para ele, você conhece a visão da igreja? Mais ou menos. Então, assuma compromisso comigo. Nós vamos ganhar essa geração para Jesus. Então, você vai no seu ritmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, se tem alguém aqui que não é crente, qual é a primeira responsabilidade? Ele deveria assumir qual é o primeiro papel aqui? Eu quero ser dessa igreja, quero aqui entregar minha vida para Jesus. Já entregou? Qual é o próximo passo que a gente diria para ele, irmão? Cada um no seu ritmo, da sua responsabilidade. Então agora você precisa fazer o descubra e descer as águas. Pastor, eu queria ganhar as nações. Não, primeiro batiza, é o seu momento. Depois que batizou, e aí? O que a gente sugere para ele? A gente não manda, a gente sugere. Faça os cursos, a escola de líderes, avance nisso aqui. Eu vou assumir a célula. Agora calma, se torne aí membro da igreja, membro da célula, ajuda ali o compromisso. Você vai perceber que você pode ser um líder de treinamento. E cada um vai assumindo a responsabilidade à medida que vai crescendo. E quando você for um pai espiritual, o menor será 1000 e o mais pequeno o povo grande. É o sonho para qualquer pastor e o meu não é diferente. Quando nós tivermos aqui mais pais do que jovens, porque filhinho vamos ter sempre. A experiência mostra quanto mais pai, mais filhinho. O problema é quando aqueles meio termo demoram muito de avançar. Porque ser criança não é ruim. O problema é que quando essa criança virou uma jamanta de 30 anos e ainda quer leitinho. Esse que é o problema. Criança é legal de criança. Eu amo criança. As crianças me amam. Mas eu falo aqui, as pessoas riem aqui, mas talvez a partir dessa série de mensagens você vai entender. As pessoas falam que o ministério infantil a pastora tem liderado. Não, a pastora lidera o ministério de crianças. Eu sou o líder do ministério infantil. Eu sou o líder.
Aí alguém ofendeu, se ofendeu, é filhinho, percebeu? Se você ofendeu com isso, imagina se o diabo te ofende com coisas mais graves. Você está lascado, né? Muito bem, irmãos, vamos finalizar a nossa reunião? Você pode aqui ficar em pé e dizer para o irmão: eu desejo crescimento para você, meu irmão, crescimento em todas as áreas, crescimento em todas as áreas. Para a gente terminar o nosso culto de maneira mais prática, fala para o seu irmão aí, qual é a sua andada aí, se é filhinho, jovem ou pai, fala para ele aí, vai, fala para ele aí. Fala para ele, irmão, se é o quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Preste atenção. Nas características de João aqui, eu te dei algum título? João diz que quem é pai é pastor. Está ali escrito isso? Porque pode ser título, mas ser filhinho, ser jovem. Pode ser. Entendeu? Então, títulos em igreja não garante. Não confirma o seu estágio espiritual, não confirma, né? Tem pastores que eles não querem mais nada, eles têm uma postura infantil, né? Como tem jovens que têm uma postura madura, entende? Então, você precisa desejar. Então, diga assim, irmão, qual é a sua andada aí? Qual é? Fala, filhinho, jovem e paz. Então, não tenha vergonha de assumir o seu momento, você não tem que ter vergonha. Você não tem que ficar assim, pô, eu sou filhinho. A única coisa que você tem aqui se posicionar é ser filhinho durante muito tempo. Que a Bíblia diz, pelo tempo você já deveria ter crescido. E você não tem que dar uma pseudo-humildade. Você já é um maduro na fé, mas você quer dar onde é criancinha. Aí você, por não conhecer a palavra, distorce tudo. Mas Jesus disse para mim ser criancinha, ele disse em outra mensagem. Ele disse que a gente tem que se fazer como criança para outros aspectos, mas na mensagem, criança aqui é infantil. Então, se você é um pai, assuma a sua posição. Eu sou um pai espiritual. Se posicione, entende? Eu sou o que sou. Amém. Faça uma oração por essa pessoa. Se você pudesse, assim, passe o ombro assim perto dela, assim. E nós vamos fazer uma oração e vamos terminar a nossa reunião. Qual é a palavra? Qual é a música que você pensou aí? Estamos de pé. Ih, rapaz, hein? Vocês estão devagar demais. Você pode orar por ela? Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, que essa série de mensagens sobre maturidade possa gerar nesse meu irmão crescimento espiritual, para que todos nós, na vida da igreja, cresçamos na estatura de homem perfeito, a plenitude de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Diga para alguém perto de você: independentemente do seu estágio, nós estamos de pé. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte aí, irmão? Pressionados, mas não